Bom dia para quem é bom dia, que assiste pela manhã, boa tarde para quem nos assiste à tarde e boa noite para quem nos assiste à noite, né? Eu sou o pastor Rui Ricardo Mota, estamos aqui desta feita com uma convicção que temos uma chamada de Deus para propagar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Porque este evangelho, quando ele for pregado a toda criatura, então virá o fim. Deus não deixa ninguém partir deste mundo sem ter tido a sua oportunidade. Lembrando que haverá uma salvação comum, que é após a grande tribulação, os que ressuscitarão na segunda ressurreição, mas haverá uma primeira ressurreição, um arrebatamento da Igreja Palavra. Então, em protesto a muitos ensinamentos que não condiz com toda a verdade, e o homem tem que viver de toda a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu quero mostrar nesta hora que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é uma segunda pessoa. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Iniciando aqui com a leitura em Efésios 4, do versículo 4 ao 6, e nós vamos prosseguir nesta meditação. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. As Escrituras não podem falhar. Então, há um só Deus, um só Senhor. Considerando que há um só Senhor, e Jesus Cristo afirmou em São João, no Evangelho de São João, capítulo 13, verso 13, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se há um só Senhor, que as Escrituras nos mostram, e Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. São João 13, 13. Nós observamos que Jesus ele nunca disse assim diz o Senhor, como os profetas. Mas ele era profeta dos profetas, Senhor dos senhores. O Deus único e verdadeiro, feito carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel quer dizer Deus conosco e não uma segunda pessoa conosco. Então ele nunca disse assim diz o Senhor, ele dizia sempre eu vos digo, na verdade, eu vos digo. E então, se há uma só fé, um só batismo e um só Senhor, e ele disse, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou, e você que chama ele de segunda pessoa. Aí nós podemos ir para Apocalipse, 1 verso 8, eu quero ler aqui com os irmãos, com os ouvintes, Apocalipse 1, verso 8, então ele disse aqui, e também o verso 17, verso 8 ele disse assim, eu sou o Alfa e o Ômega, ele nunca disse que ele era a segunda pessoa, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só existe um Todo-Poderoso, só existe um Deus. E no verso 17 de Apocalipse 1, diz assim, e eu quando vi, João falando,
caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Como que a religião diz, a maioria tradicional, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Eu não temo em desafiar qualquer estudante bíblico, qualquer teólogo, doutor em teologia, a dizer para ele, como eu estou dizendo aqui agora, você que chama Jesus de segunda pessoa, pode, como se diz, põe a mão na consciência, pode ter convicção. Eu afirmo, da Bíblia, da Palavra de Deus, não foi a fonte que você aprendeu. Você não aprendeu quando você diz Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu digo, meu amigo, o Senhor com certeza não aprendeu isso aí da palavra. Não foi da Bíblia. Foi em outra fonte que você tirou isso aí, essas expressões. E aí nós vamos para Apocalipse 2 também, né? Apocalipse 2:8. Também ele diz aqui, ó. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele que foi morto e reviveu, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. E aí eu quero prosseguir alguns relatos bíblicos aqui. E em São Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se você aprende de Jesus, você vai dizer, confirmando as palavras dele, crendo nas palavras dele, que ele é o Todo-Poderoso, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. São Mateus 11:29, aprendei de mim. Agora aprendem de outras fontes, enraiga na consciência, cauteriza a consciência e até briga. Pregam em nome de Jesus, ora em nome de Jesus, faz tudo em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus e nem reconhece esse nome que é sobre todos os nomes. São João 5:39 e 40, Jesus disse para aqueles religiosos: vós examinai as Escrituras, cuidai ter nela vida eterna, e Jesus afirmou: e são elas que de mim testificam, na verdade, né? Mas ele disse no verso 40, e não quereis vir a mim para ter de vida. Examina as Escrituras, crê que há vida eterna nela, mas não quer vir a Jesus como ele é, a porta, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí São João 7:38, Jesus enfatizou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Temos que crer como diz a palavra, porque importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, chegando já próximo aqui para concluir, essa escritura de Filipenses 2, do 9 ao 11, como é que fica para nós, né? Filipenses 2, do 9 ao 11. Então eu estou aqui no Efésios, Filipenses 2, verso 9 ao 11. Porque, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará diante deste nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não vamos deixar para confessar que Ele é o Senhor, Ele é o primeiro e o último, como Ele afirma, no dia do juízo. Vamos crer agora, vamos receber a revelação agora, falar como a palavra fala. Pedro disse: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Isaías disse: se eles não falar segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, meus prezados irmãos, aos Coríntios, 1 Coríntios, Paulo dizendo aqui que ninguém, pelo Espírito Santo, diz que Jesus é anátema, mas também ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui está em 1 Coríntios 12, verso 3. Nós vamos ler aqui para encerrar, para ficar bem patente, 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um guia que nos guia em toda a verdade. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, o qual nós vimos em Efésios 4, só há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem porque eu sou. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele não se enreda com vento de doutrina. Não é menino levado por toda roda e vento de doutrina. Então essas são as minhas palavras neste primeiro vídeo de uma série que eu creio que Deus está me inspirando, que não é em vão a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem um propósito. Abre a tua mente, abre o teu coração, seja humilde, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não fica agarrado numa tradição, porque os religiosos crucificaram a Jesus. E de novo, muitos estão crucificando o Senhor da glória, rejeitando a palavra. Ele é a palavra. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.